Olá, alunos! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora eu vou ler o objeto de conhecimento da aula de hoje. Funções oxigenadas, aldeídos e cetonas. Detalhamento, conceito e características dos aldeídos e das cetonas. Nomenclatura de aldeídos e cetonas e aplicação das funções orgânicas no cotidiano. E vamos à nossa aula. E para iniciar a nossa aula de hoje, que é sobre as funções oxigenadas, que são as cetonas e aldeídos, que nós vamos falar hoje, nós vamos assistir um vídeo que fala sobre a química do perfume. Por que a química do perfume? Porque na química do perfume nós temos a presença de funções oxigenadas, dos aldeídos, das cetonas, álcool e ésteres. Vamos assistir o vídeo que fala sobre a origem do perfume. Vamos lá? Olá, você conhece a origem do perfume? O perfume, ele tem raízes em um passado que remonta aos séculos antes de Cristo. Tudo começou aqui, no Egito, um povo politeísta que realizava diversos rituais religiosos para se conectar com suas divindades. Os egípcios começaram a usar a perfumaria porque acreditavam que através do cheiro produzido pela fumaça, as suas orações chegariam mais rápido aos deuses. Durante os rituais, eles tinham o costume de queimar madeiras, especiarias e ervas, o que deu origem a uma espécie de incenso. Embora a origem do perfume esteja no Egito, foram os gregos que aperfeiçoaram a perfumaria. Os gregos extraíam óleos essenciais e criavam pomadas, pastas e ungüentos, o que facilitava o armazenamento e transporte dos perfumes. Os perfumes aqui que vocês estão vendo são soluções que contêm substâncias aromáticas com um cheiro agradável e penetrante, sendo o principal constituinte o óleo essencial. E muitos dos componentes dos perfumes apresentam funções orgânicas oxigenadas nas estruturas. Então, a gente pôde perceber no mundo dos perfumes que a magia do aroma é influenciada pela química das funções oxigenadas. E o que é uma função oxigenada, né? É um composto que é formado por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que essas funções oxigenadas, ela possui várias famílias, que são os aldeídos, as cetonas, o fenol, o álcool, o éter e o éster. E cada função oxigenada dessa tem um grupo funcional, que é uma característica marcante. Então, eu identifico a função oxigenada por seu grupo. E aqui a gente percebe, né? Aqui nesse esquema, olha aí, vou dar um exemplo para vocês. O álcool, o grupo, a característica marcante, né, que ele possui é o grupo chamado de hidroxila, que está ligada diretamente ao anel, a um carbono, né? E o fenol, ele é uma função oxigenada que contém o grupo hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Então, vocês perceberam aí a diferença, né? Cada função oxigenada, cada família possui um grupo funcional e esse grupo funcional
é a característica marcante, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aí a química das essências, né? O que é uma essência? A essência, ela é um composto que ela é formada por óleos essenciais e compostos aromáticos. A essência é que dá aquele aroma agradável ao perfume, tá? Então, a essência, ela é responsável por definir a nota olfativa do perfume. E aí eu tenho o óleo da canela. O óleo da canela, gente, ele tem um aroma doce e picante, tá? E ele pertence a um grupo orgânico chamado de aldeído. Aí vocês devem estar se perguntando, aldeído por quê? Por causa desse grupo aqui, ó. Todo grupo orgânico que é um aldeído, ele possui uma carbonila na extremidade. E essa carbonila, ela está ligada diretamente a um átomo de hidrogênio, como a gente pode ver na estrutura. Esse aldeído aí, gente, ela é retirado da canela, tá? Essa essência aí, ela é retirada da canela. Aí nós temos um outro exemplo de essência, que é o óleo de jasmim. Já o óleo de jasmim apresenta um aroma muito doce. E esse óleo, ele é representado aqui por esse composto orgânico que vocês estão vendo. E ele pertence a um grupo orgânico chamado de cetona. Porque toda cetona, ela possui uma carbonila ligada a um carbono secundário, tá certo? Às vezes a gente confunde uma cetona com aldeído, porque ambos têm esse grupo, né, carbonila, só que o aldeído tem a carbonila ligada ao hidrogênio e tem, no caso da cetona, ela está ligada a um carbono secundário, ok? Agora a gente vai ver o que é uma cetona, tá? Então, as cetonas são compostos orgânicos caracterizados por um grupo carbonila. Esse grupo aqui, ó, esse grupo é chamado de carbonila. Em um carbono secundário, ou seja, ela está ligada a dois radicais. Se a carbonila ela estiver na extremidade da cadeia carbônica, eu já não tenho uma cetona, por mais que eu tenha uma carbonila, tá bom? Eu não vou ter uma cetona, e sim um grupo orgânico chamado de aldeído. E agora nós vamos ao salão de beleza, tá? E lá nós vamos ver uma cetona, que é a queridinha das manicures. Vem comigo, aqui no salão de beleza, aqui tem química, conhecer a acetona, a queridinha das manicures. Vamos conhecer essa acetona? Vamos lá? Vem comigo! A queridinha das manicures é chamada de propanona, tá? E a maioria das pessoas conhecem essa queridinha com seu nome comercial, é acetona, gente. Mas no universo da química, usando a nomenclatura oficial, a acetona, que é utilizada como um removedor, né, dos esmalte, ela é conhecida como a propanona. No entanto,
a propanona, ou seja, esse removedor de esmalte, né? Na verdade, é uma mistura de acetona, que é a propanona, o álcool etílico e a água. E a propanona, que é o nome oficial da acetona, ela pertence às funções oxigenadas e é uma família que é as cetonas. E agora nós vamos aprender a nomear as cetonas. Então, eu tenho aqui, gente, 2 exemplos de cetonas, né? Para nomear essas cetonas, eu utilizo as regras da IUPAC. O prefixo, que indica a quantidade de carbonos. Utilizo o infixo, que indica o tipo de ligação. E o sufixo, só que quando eu tenho a cetona, eu utilizo o sufixo ona. Toda cetona, o sufixo vai ser ona. Então, observem aqui comigo, ó. Eu vou começar a numerar essa cetona mais próximo do grupo dela, né? Que é a carbonila, tá? Toda vez começa assim o nome. E aí, eu vou ver quantos carbonos tem e eu vou usar aquela regra lá, né? Aquela tabelinha da quantidade de carbono. Então, observe que você tem 6 carbonos. Então, o prefixo, ó, hexa. E observe que na cadeia carbônica você só faz ligações simples. Então, o infixo é o an. Ó. E qual vai ser o sufixo quando você tem uma cetona? É o ona. Aí vai ficar hexanona. E existe aqui, ó, o 3. Esse 3, ele indica a posição do grupo, no caso a carbonila, tá bom? A regra diz que você precisa identificar a posição da carbonila, ou seja, do grupo funcional que indica que o composto orgânico é uma cetona. Quando você tem um composto cíclico, né? No caso daqui dessa cetona, você tem que utilizar o prenome ciclo, tá? E aí você utiliza as 3 regras, os 3 itens básicos, né? Para nomear um composto orgânico. O prefixo, o infixo e o sufixo. E aqui fica ciclohexanona. Aqui, gente, eu estou repetindo novamente, né, o ciclo hexanona, que eu quero dizer para vocês que existem cetonas cíclicas, né, de cadeias fechadas, de cadeias normais e de cadeias ramificadas, que é o caso aqui da 2-metil-pentanona 3. O que vai diferenciar aqui? Vai diferenciar que nesse caso aqui, eu indico a ramificação, né? A posição da ramificação, que está no carbono 2, por isso que está o número 2 aí, o nome da ramificação, que o nome dessa ramificação aqui é metil, e o nome do composto, né? Da cadeia principal, que é pentanona 3. 3 porque é a posição do grupo que identifica uma cetona. E vamos nos preparar para o Enem, né, gente? Aí nós temos aqui uma questão, né? A química está presente no cotidiano, como se pode ver na tirinha abaixo. Você foi ontem para a escola? Qual assunto ministrado pela professora de química? Foi sobre a propanona. Foi? Então, eu vou passar a propanona para retirar o seu esmalte. Olha aí que interessante. A fórmula química da substância propanona, né, conhecida como acetona, né, na linguagem popular, desconhecida pela garota, é a letra A, tá? Então, a propanona, ó, prop 3, an, porque só tem ligação simples.
né? Ligações simples. Iona, que é o sufixo de cetona, tá bom? E aí, a propanona, ela tem aquela fórmula estrutural ali. Então, é a letra A. Agora, nós vamos falar sobre os aldeídos. Os aldeídos são caracterizados pela presença do grupo carbonila ligado a um hidrogênio. Esse é o grupo carbonila e esse grupo carbonila está ligado a um hidrogênio na ponta de uma cadeia carbônica. É muito importante isso, viu, gente? Está na ponta de uma cadeia carbônica, essa carbonila. Aqui nós temos a fórmula geral, tá? Esse R aqui representa, né, a cadeia carbônica. E você identifica um aldeído por esse grupo aqui, a carbonila ligada diretamente a um átomo de hidrogênio. Não vai me confundir com cetona. Ela também tem esse grupo funcional, a carbonila. Só que a carbonila, ela se encontra ligada a um carbono secundário, tá bom? E agora a gente vai novamente voltar ao salão de beleza. Então, existe nos salões de beleza uma forma da gente alisar o nosso cabelo, não é verdade? E nesse alisamento, né, que a gente utiliza, existe um aldeído. E esse aldeído, ele é chamado de formol. É como ele é conhecido, ele faz parte da composição, né, de produtos para alisamento. E o nome desse formol, usando as regras da IUPAC, é chamado de metanal. E aí eu tenho uma convidada e eu vou tentar fazer com que ela não faça o alisamento, tá? Eu vou dar algumas informações e aí eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vem aqui, Quimiquinha. Olá, Quimiquinha. O que você está fazendo no salão de beleza? Estou querendo alisar meu cabelo. Você conhece os perigos de um alisamento, Quimiquinha? O formol, ele é um velho conhecido de quem faz escova progressiva, mas não deveria ser. Essa substância, ela é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para alisar os cabelos por ser tóxica e provocar diversos danos à saúde. Ainda assim, o órgão recebe dezenas de denúncias de marcas de cosméticos que infringem a norma. Não é que a presença do formol seja proibida em outros produtos para os fins capilares, mas a concentração que é permitida, que é no máximo 0,2%. E nessa quantidade, ela não funciona como alisante. Quando usada de forma indevida, o elemento causa queda de cabelo, irritação na pele, vermelhidão, dor e queimaduras. Professora, vou querer ficar mesmo com meu cabelo ondulado, pois não tenho referências da cabeleireira e dos produtos que ela vai utilizar. Ai, seu cabelo é tão bonito, Quimiquinha. Então, gente, tem que ter cuidado, as meninas aí que querem fazer o alisamento, né? Tenha informação sobre o produto, tá bom? E agora a gente vai aprender a nomear os aldeídos, né? E aqui a gente vai utilizar alguns itens básicos para nomear qualquer composto orgânico, tá bom? A gente vai ter uma diferença, mas aí eu vou dizer para vocês qual é essa diferença aí. Então, os itens básicos são saber o prefixo, que indica a quantidade de carbonos na cadeia principal,
Depois, o intermediário, que também é conhecido como infixo, que são os tipos de ligação entre carbonos, que pode ser simples, aí eu utilizo o an, se for dupla, em, se for tripla, in. E o grupo funcional dos aldeídos, que é o al. Qual é o sufixo das cetonas? Ona. E quando eu tenho um aldeído, é o al, o sufixo. É essa a diferença. E aqui eu trago para vocês, né, 3 exemplos. O primeiro, gente, o primeiro nome aqui, ó, começa aqui a numerar a partir, né, do grupo funcional, olha, 1, 2, 3, 4. O nome desse composto é o butanal. Ó, tô usando as 3 regras básicas, não é verdade? Aqui, ó, observem que eu tenho uma ligação dupla, né? Aí eu tenho 3 carbonos, aí eu vou ter aqui propenal. Olha aí, propenal. E aqui eu já tenho uma cadeia ramificada, né? Então, olha, o próximo do grupo que eu vou começar a numerar, ó. Vou indicar a posição desse radical, que é 3. Nome desse radical aqui, gente, dessa ramificação, é metil. E o nome da cadeia carbônica é 3-metilbutanal. Olha aí, bem fácil, né? Estão vendo aqui, ó, eu utilizei aqui esses 3 itens básicos para nomear um composto orgânico, que no caso aqui é um aldeído. Qual é a diferença? Apenas no sufixo, que eu uso o al no final. Aqui, nós vamos aplicar, tá bom? Vamos lá? Qual é a nomenclatura oficial do composto a seguir? Primeiro, eu preciso identificar esse composto. Observe que eu tenho uma carbonila ligada a um hidrogênio. Esse grupo funcional é característica marcante de um aldeído, ok? Bacana. Identifiquei a função orgânica, agora eu vou nomear, tá? Vou começar a enumerar, né, a cadeia carbônica a partir do grupo funcional, ok? E aí, observem comigo que eu tenho 4 carbonos, mas eu tenho aqui uma ramificação. E o nome dessa ramificação é metil. Eu tenho aqui um aldeído de cadeia ramificada, não é verdade? E aí eu vou colocar a posição da ramificação, vou colocar o nome da ramificação e agora eu vou nomear a cadeia principal com aquelas 3 regras básicas. O prefixo, que indica a quantidade de carbono, que no caso aqui são 4, então é o but. O infixo, que é o tipo de ligação que esses carbonos fazem entre si, que é o an, porque aqui só tem ligações simples. E qual é o sufixo quando eu tenho um aldeído, uma função orgânica que é chamada de aldeído? Al. Então, o nome desse composto é 3-metilbutanal. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão número 2. Dê o nome das seguintes cetonas. Aqui, gente, não são cetonas, elas são aldeídos, tá bom? Por que elas são aldeídos? Porque observem comigo que a carbonila,
ela está ligada diretamente ao hidrogênio, tá bom? Para ser cetona, essa carbonila, ela tem que estar ligada a um carbono secundário, né? O carbono tem que estar ligado, né, a outros 2 átomos de carbonos. Então, eu tenho aqui o quê? 2 aldeídos. Então, o primeiro aldeído aqui, ó, 1, 2, 3. O nome dele é o propanal. E aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem que eu tenho 2 ramificações, né? Metis, aqui, ó, metil. Aí eu vou fazer assim, ó, identificar, tá? Então, na posição 3 e na posição 5, eu tenho 2 grupos metil. Aí eu vou colocar assim, ó, eu tenho 3 e 5 dimetil. E vou colocar o nome do composto, tá? 3 e 5 dimetil hexanal. Ok? E agora nós vamos, né, para o mural do conhecimento, né? Vamos lá? O mural do conhecimento, ele é bem interessante, bem legal, porque ele vai trazer novamente algumas palavras do universo da química e a gente vai relembrar os conceitos. Vamos lá? O que nós temos aí? O que eu aprendi hoje, né? Então, tem aí cetona. O que é uma cetona? A cetona, ela pertence às funções oxigenada e ela tem como grupo funcional uma carbonila ligada a um carbono secundário. E eu tenho aí uma cetona encontrada no cotidiano, que é a propanona. É aquele removedor de esmalte que nós conhecemos como acetona. Temos os aldeídos. O aldeído também é uma função oxigenada. Também possui o grupo carbonila. Só que nesses compostos orgânicos, a carbonila está na extremidade e ela está ligada a um átomo de hidrogênio, ok? Então, cuidado, não vai confundir cetona com aldeídos, tá bom? São funções oxigenadas? São, né? E aí nós temos o metanal, que é o aldeído mais simples que existe, que é formado apenas por um átomo de carbono, tá? E como é que eu vou nomear uma cetona? Você utiliza as 3 regras básicas, o prefixo, o infixo e o sufixo. No caso das cetonas, o sufixo é o ona. E se fosse um aldeído, qual seria o sufixo? O al, tá bom? Então, assim, meus queridos, a gente termina a nossa aula de hoje sobre as funções oxigenadas. No caso, aprendemos 2, cetonas e aldeídos.